Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a escola sabatina Cristo em Filipenses e Colossenses. Tema número 4, unidade por meio da humildade. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos pelas notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Unidade por meio da humildade. O verso para memorizar. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses capítulo 2, verso 2. A força da unidade. No entanto, saber o que é certo não é o mesmo que colocá-lo em prática. Nós falhamos mesmo quando nos esforçamos para manter a unidade. Porém, isso é diferente de tentar enfraquecê-la voluntariamente. Por isso, não é surpreendente que, ao continuar a carta, Paulo tenha exortado os crentes a ser unidos de alma e mente. Filipenses capítulo 2, verso 2. O apóstolo destacou a importância da unidade com base no ensino e no exemplo de Jesus, um tema recorrente no Novo Testamento, especialmente nas epístolas. A desunião do universo teve início quando um anjo do céu manifestou orgulho e desejo de obter esse poder, Esse ensinamento se espalhou, mesmo em um ambiente perfeito. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Depois encontrou terreno fértil no Éden, por meio de um descontentamento semelhante com as ordens de Deus e do desejo de alcançar posições mais elevadas do que aquela que ele havia determinado. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Nesta semana estudaremos a base bíblica para a unidade da Igreja, destacando a extraordinária humilhação de Jesus, as lições que podemos aprender ao contemplá-lo, como crescer para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Lição de domingo, desunião em Filipos. Pergunta número 1. O que parece ter causado a desunião na igreja? Para Paulo, qual era a solução? Filipenses capítulo 2, versos 1 a 3. Foi sem dúvida uma grande decepção para Paulo perceber que a igreja que ele fundou e amava profundamente estava sendo afetada por rivalidades e discórdias. Ele utilizou uma linguagem forte para descrever esses problemas. Interesse pessoal, Filipenses capítulo 2, verso 3. Ou ambição egoísta, traduz uma palavra grega etiriteia, já usada em Filipenses capítulo 1, verso 17, para descrever aqueles que desafiam Paulo em Roma, buscando promover a si mesmos em vez de defender a causa de Cristo. E esse mesmo termo traduzido como discórdias aparece no contexto das obras da carne, Gálatas capítulo 5, verso 20. Tiago também alertou: onde há inveja e rivalidade, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago capítulo 3, verso 16. A palavra grega traduzida como vaidade ocorre no Novo Testamento apenas em Filipenses capítulo 2, verso 3. Mas na literatura grega é usada como sentido de arrogância, orgulho, vazio e uma visão exagerada de si mesmo. Paulo utilizou uma expressão semelhante aos advertir os Gálatas: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Gálatas capítulo 5, verso 26. Observe as soluções que Paulo apresentou para esses problemas. Primeiro, a exortação em Cristo. Paulo destacou o exemplo de Cristo como uma motivação poderosa. 2. Consolação de amor. Jesus revelou o amor divino e deixou o seguinte mandamento:
que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. João capítulo 15, verso 12. Terceiro, comunhão do Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os cristãos, como vemos na Igreja Apostólica. Atos capítulo 2, verso 42. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Quarto, afeto. Essa característica divina foi revelada na vida de Cristo. Mateus capítulo 9, verso 36, capítulo 20, verso 34, Marcos capítulo 1, verso 41. Sendo ilustrada nas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. Lucas capítulo 10, verso 33 e capítulo 15, verso 20. Compaixão. Número 5. Compaixão. Seguindo o exemplo de Jesus, seus seguidores também são chamados a agir com misericórdia. Lucas capítulo 6, verso 36. E o sexto, unidade em pensamento, amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que essas palavras do apóstolo. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. Lição de segunda-feira, a fonte da unidade. Em Filipenses capítulo 2, verso 2, Paulo destacou a importância da unidade, transmitindo a mesma ideia de 4 formas diferentes. Além disso, ele enfatizou a mente, os pensamentos e os sentimentos, enquanto os líderes religiosos costumavam destacar apenas o comportamento exterior. Jesus direcionou sua atenção às intenções e motivações do coração. Por exemplo, o jovem rico declarou ter obedecido à lei de Deus durante toda a sua vida. Porém, quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha, desse o dinheiro aos pobres e o seguisse, o apego daquele homem aos bens materiais ficou evidente. Jesus também ensinou que os que nos contamina vem do coração ou da mente. Do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos e falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus capítulo 15, verso 19. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, verso 34. Pergunta número 2. Quais orientações práticas Paulo apresentou para fortalecer a unidade? Quais orientações práticas Paulo apresentou para fortalecer a unidade na igreja? Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Paulo descreveu um modelo de caráter, agir com humildade e considerar os outros mais importantes do que nós mesmos e buscar os interesses deles, não apenas os nossos. Parece simples de dizer, mas é difícil de viver. Não é verdade. Ainda assim, esses princípios são fundamentais para melhorar nossos relacionamentos. Muitas vezes em conversas estamos mais preocupados em preparar uma resposta do que em ouvir para entender a outra pessoa. Isso pode gerar conflitos desnecessários, que poderiam ser evitados com uma escuta atenta. Mesmo não concordamos, ouvir uma empatia e tentar entender o ponto de vista do outro é o primeiro passo para construir confiança em uma comunicação saudável. Paulo mencionou a unidade que o Espírito dá, e essa unidade traz a paz que une o povo de Deus. Efésios capítulo 4, verso 3. Quando há conflitos na igreja, o Espírito Santo pode acalmar as tensões e nos levar à unidade, promovendo a harmonia. No mesmo capítulo, Paulo destacou a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios capítulo 4, verso 13. E esses conceitos estão conectados. Ter a mesma fé em um entendimento comum das Escrituras, que vem do conhecimento de Cristo e de seus ensinos, é essencial para manter a unidade. Pergunta no rodapé. A morte para o eu nos ajudaria a considerar os outros superiores a nós mesmos? Claro que não. Todo mundo vai passar pela morte. E todos vão ter a mesma coisa. Nós somos seres humanos, mortais. E por que ser superior a alguém? Jamais. Como ter esse espírito? É espírito bom, é espírito de compaixão, de compreender as pessoas. Como seriam nossos relacionamentos se tivéssemos essa atitude?
de benignidade, de compaixão, de harmonia, de unidade com a humanidade. Lição de terça-feira: implante mental ou cirurgia mental. Muitas empresas estão desenvolvendo tecnologias que combinam o poder dos computadores com o cérebro humano, conectando mentes a máquinas. Cientistas esperam influenciar os pensamentos por meio da tecnologia. Embora o uso de implantes cerebrais possa oferecer benefícios, como ajudar no controle da epilepsia, depressão e doença de Parkinson, é fácil imaginar cenários mais preocupantes. O controle mental pode não estar tão longe assim. De certa forma, ele já está presente. Nossa mente funciona como um computador, embora muito mais sofisticado. O fluxo constante de informações a quem somos expostos programa nossa mente, molda nossos pensamentos e orienta nossas ações. Quando nos deixamos absorver pelas mídias, a maneira de pensar do mundo começa a influenciar a nossa mentalidade e adotamos esse padrão de pensamento. É como se a mente de outras pessoas fosse implantada na nossa ou fundida na nossa. Porém, assim como Jesus, devemos permitir que o Espírito controle a nossa mente. Romanos capítulo 8, verso 6. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus, e isso é oposto ao Espírito do mundo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 11 a 12. Quem está influenciando a nossa mente, a nossa forma de pensar? E o que estamos deixando entrar em nossa mente? Pergunta número 3. Leia Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5. O que você acha que significa ter o mesmo modo de pensar de Cristo? Podemos ajustar os pensamentos, mas não conseguimos transformar nosso coração. Só Deus faz isso. O Espírito Santo precisa realizar uma verdadeira cirurgia espiritual em nosso coração, utilizando a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, verso 17. E essa espada é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Somente com o auxílio do Espírito podemos nos conhecer de verdade, pois o coração é enganoso por natureza. Jeremias capítulo 17, verso 9. A palavra hebraica traduzida como enganoso, akov, descreve um terreno irregular que nos faz tropeçar. Por extensão, refere-se a pensamentos confusos, tortuosos e distorcidos. Precisamos ser transformados pela renovação da mente, para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Pergunta no rodapé. Leia Filipenses capítulo 4, verso 8. Por que é importante praticar esse conselho de Paulo? Porque é boa para todos ter comunhão com o próximo. E todos somos filhos de Deus. Lição de quarta-feira. A mente de Cristo. O lutador Muhammad Ali certa vez declarou: "Eu sou o maior", em agosto de 1963. 6 meses antes de conquistar o título mundial de boxe peso pesado, o lutador Muhammad Ali lançou um álbum chamado I Am the Greatest, Eu Sou o Maior. Sem dúvida, Ali foi um atleta bastante talentoso, mas sua atitude não deve ser imitada pelos que desejam ter a mente de Cristo. Jesus, por outro lado, viveu absolutamente sem pecado, tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Hebreus capítulo 4, verso 15. Ele nunca pecou, nem mesmo em pensamento. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8. A submissão de Jesus à vontade do Pai foi sempre perfeita. Não houve um momento sequer que ele se recusasse a se submeter, embora sem dúvida isso muitas vezes não tenha sido fácil. Pergunta número 4. Leia Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Considerado um dos textos mais poderosos e belos das Escrituras, o que Paulo nos ensina nesse texto? Quais são as implicações dessas palavras?
E mais importante, como podemos viver na prática e ensino que ele nos apresenta. Jesus, que é Deus igual ao Pai, não apenas assumiu a natureza humana, mas se tornou servo. Filipenses capítulo 2, verso 7. A palavra para isso é doulos, servo, escravo, e se ofereceu como sacrifícios pelos nossos pecados. Paulo declarou que ele se fez maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, verso 13. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para ser também o nosso Redentor, o que exigiu que ele se tornasse maldição por nós. Como compreender o significado dessa oferta? E mais importante, como viver o que esses textos nos ensinam? Ter a mesma disposição de nos humilharmos e sacrificarmos pelo bem dos outros. Jesus afirmou: o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versos 11 e 12. Essa mensagem reflete em muitos aspectos a instrução de Paulo, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. De forma ainda mais contundente, Paulo reforçou o que já havia dito: não agir com interesse pessoal ou vaidade, Filipenses 2, 3. Pergunta no rodapé: qual deve ser a nossa resposta ao qual Cristo fez? É simples. Não humilhar os outros para se exaltar, e sim se humilhar para que a gente possa um dia receber a recompensa. E qual a redação será adequada ou digna de que Cristo realizou, além de cair de joelhos em adoração? Se Cristo fez a oração, devemos também fazer oração. Se Ele é Deus e deixou o exemplo para nós de oração, devemos praticar. Porque é equivocado pensar que nossas obras acrescentam para a salvação algo que Cristo já fez por nós. Que devemos de adorar a Deus, aceitar as suas leis e pedir salvação toda vez. Aceitar a Jesus em nosso coração. Lição de quinta-feira: o ministério da piedade. Um verso bastante conhecido na Bíblia diz: se alguém julga conhecer uma coisa, ainda que não conhece como deveria conhecer. 1 Coríntios capítulo 8, verso 2. Ninguém sabe tudo sobre determinado assunto. Isso é ainda mais verdadeiro em relação às verdades da divindade e da encarnação de Cristo. Paulo destacou a extraordinária humilhação de Jesus a se tornar humano, um tema que nem mesmo na eternidade compreenderemos totalmente. Pergunta número 5. Como foi a humilhação de Jesus ao assumir a natureza humana? Romanos capítulo 8, verso 3, Hebreus capítulo 2, versos 14 a 18 e capítulo 4, verso 15. Como foi possível para o eterno Filho de Deus pela atuação do Espírito Santo? Lucas capítulo 1, verso 35, tornar-se um divino humano no ventre de Maria. É algo que desafia a nossa compreensão. Como um infinito e eterno poderia subitamente tornar-se um ser humano, finito, sujeito à morte? Esse é o centro de que Paulo descreveu como um mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. No belíssimo hino de Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11, Paulo explorou essa humilhação de forma mais detalhada do que em qualquer outro texto das Escrituras. Número 1. Existindo na forma de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 6. A palavra morpe significa forma, indica sua natureza divina, mostrando que Jesus era igual ao Pai. João capítulo 1, verso 1. Ele se esvaziou. Filipenses capítulo 2, verso 7. O mistério de que Jesus deixou de lado suas prerrogativas divinas para se tornar verdadeiramente humano e ser tentado como nós é espantoso. Ele se humilhou. Número 3, ele se humilhou. Filipenses capítulo 2, verso 8. Ao assumir a natureza humana, Jesus passou de uma posição de supremacia universal para a de total servidão, constatando completamente o desejo de Lúcifer. Número 4. Até a morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Não havia forma mais humilhante de morrer do que a escolhida por Jesus.
planejada em conjunto com o Pai no conselho de paz. Zacarias capítulo 6, verso 13. Esse ato foi prefigurado por Moisés ao levantar a serpente no deserto. Números capítulo 21, verso 9. João capítulo 3, verso 14. E assim na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Pergunta no rodapé: como refletir o que Jesus fez por nós na cruz? Vendo a cruz como exemplo de entrega e humildade, devemos nos tornar mais humildes e submissos a Deus? Com certeza! Se Jesus morreu na cruz por todos nós, devemos de ser obediente, ser humilde e respeitar as pessoas. Como vocês amam a si mesmo, amar as outras pessoas. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Todo o amor paternal que veio da geração em geração por meio do coração humano e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passa de tenue riacho em comparação com um ilimitado oceano. Quando os postos ao lado do infinito inesgotável amor de Deus, a língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar neles todos os dias de nossa vida. Pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E todavia existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura e a profundidade e altura do amor de Deus em dar a seu Filho para morrer pelo mundo. A própria extremidade nunca poderá bem revelar. No entanto, estudaremos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção. Esses grandes temas e a desdobração cada vez mais ao nosso entendimento. No livro Ellen G. White no Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 628. Quando estamos passando por um processo de formação, como Moisés na escola de Cristo, qual deve ser nossa atitude? Devemos nos tornar arrogantes, ter uma opinião exagerada sobre nós mesmos? Não devemos achar que já sabemos tudo o que precisamos aprender. Devemos fazer o melhor uso dos talentos que Deus nos deu, para que quando este corpo mortal se revestir de imortalidade, não abandonemos o que alcançamos, mas possamos levá-lo conosco. Ellen G. White, no livro Manuscrito 36, de 1885. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 4, a unidade por humildade. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!